internautas, amigos umbandistas, estamos de volta com mais um programa, o ABC da Umbanda. Como havíamos comentado no último programa, iniciaremos uma série de programas com a intenção de passar para os nossos ouvintes, para os internautas que estão aqui ligados na TV Saravá Umbanda, o modelo que nós utilizamos aqui dentro do Núcleo de Estudos Espirituais Mata Verde para entendermos, compreendermos esse universo da Umbanda. Para isso, iremos aos pouquinhos, gradualmente, explicando cada conceito utilizado. Eu sempre comento aqui com os participantes, os membros aqui do nosso terreiro, do Núcleo de Estudos Espirituais Mata Verde, que nós podemos ter aí duas abordagens em cima da questão Umbanda, em cima da questão religião, ou mesmo em cima de outros assuntos. Nós podemos abordar a religião, a Umbanda, por exemplo, utilizando o nosso coração ou utilizando a nossa razão. Tá? As duas formas são as mais comuns. O coração, o que é o coração? Você procurar entender ou fazer alguma coisa somente pelo coração. Não é somente pela emoção, não é? Você faz pela sua fé. Simplesmente. Você faz porque se sente bem, porque você gosta daquilo e não busca outras explicações para os fenômenos e explicações que justifiquem aquelas ritualísticas, aquelas ações que são desenvolvidas dentro do terreiro ou mesmo no dia a dia do umbandista e na vida do umbandista também. A outra forma de você abordar um assunto, no caso específico da Umbanda, é através da razão, é através do nosso pensamento, através da lógica. É você buscar explicações lógicas para aquilo que se desenvolve dentro do terreiro, para os fenômenos, e para buscar uma explicação também, uma resposta, que eu acredito que a maioria busque, que é o motivo da vida, o porquê que nós vivemos, o porquê que nós estamos aqui, ou mesmo o porquê que nós praticamos aí a própria religião, a Umbanda. Eu acho que as duas formas de busca, as duas maneiras de você enxergar, interpretar um fenômeno, elas são perfeitas, elas são necessárias, vamos dizer assim, não perfeitas, necessárias. Só que ambas, quando levadas ao extremo, podem acarretar problemas. A abordagem feita somente com o coração, o que acontece? É o que nós vemos muito por aí, As pessoas simplesmente fazem aquilo de uma maneira cega, não aceitam uma explicação, uma justificativa, não querem que ninguém contrarie aquele fundamento, aquela tradição, e para eles aquilo basta. Esse tipo de abordagem tem algum perigo, na nossa modesta opinião, Eu sempre gosto de comentar aqui no programa que o que eu coloco aqui é uma visão particular, uma visão pessoal, tá certo? Esse tipo de abordagem, então, somente pelo coração, ele pode levar aí a extremos, e pode ser danoso, por exemplo, em termos de fanatismo. Nós vemos muito disso atualmente, É só você assistir aí um noticiário na televisão, ler os jornais, que você vai verificar aí que o fanatismo religioso, principalmente, embora o fanatismo exista em várias áreas, Você encontra fanáticos aí na política, no futebol, tá certo? Quer dizer, as pessoas fazem aquilo e não buscam uma explicação lógica para aquilo, simplesmente são tocadas, são impulsionadas pelas emoções. Então, quando você
busca a explicação, ou você faz determinada ritualística, somente pelo coração, corre-se o risco de se virar um fanático. Essa, na minha opinião particular, é uma das nossas preocupações. Outra coisa negativa também que existe nessa abordagem feita somente pelo coração, pelas emoções, que infelizmente era muito comum até um tempo atrás e que nós ainda verificamos em alguns terreiros, em alguns templos, né? Você deve fazer aquilo simplesmente pela sua fé, ou porque alguém, o dirigente ou o mentor espiritual, diz que tem que ser feito. Tá? Esse tipo de abordagem, esse tipo de como é que eu vou dizer aqui, de prática, ela leva, na maioria das vezes também, a pessoa não procurar estudar, não procurar pesquisar, né? Você não tem necessidade de estudar, de pesquisar, de buscar explicações. Você tem que somente fazer aquilo que os seus antepassados, que os mentores estão mandando fazer. É como se você fosse simplesmente um joguete. Não é? Você não vai questionar nada através da sua razão. Você simplesmente vai repetir aquilo e vai fazer sem questionar. Então, esse tipo de procedimento pode estimular, não estou dizendo que aconteça isso, tá? Eu estou dizendo que pode acontecer de gerar de estimular a ignorância, a falta de estímulo, né? Para o estudo, para a pesquisa, para a busca de explicações lógicas e racionais. Certo? Então, do meu ponto de vista, quando nós nos deixamos levar muito pelo coração, pelas emoções, somente por aquela fé ligada aqui ao coração, corremos o risco de fanatismo e também da ignorância. No outro extremo, nós temos a abordagem racional, lógica, né? É o pensamento científico, é a pesquisa, é a busca de uma explicação dentro dos moldes ou dos modelos da nossa ciência tradicional. Também tem os seus problemas? Tem. Se nós nos apegarmos somente à lógica, ao pensamento puro, né? Ao lado racional, corremos o risco de virarmos, como temos visto muito por aí, materialistas. Não é? Negamos tudo aquilo que não conseguimos medir, pesar, quantificar. Então, esse é o risco também. Então, na nossa opinião, o que precisamos fazer? Nem tão lá, nem tão cá. Precisamos, na medida do possível, buscar a explicação lógica, o estudo, a pesquisa, mas também precisamos lembrar do nosso lado do coração, da emoção, da nossa fé. Não podemos viver, né, fazermos a Umbanda sem estarmos assim ligados a esses dois aspectos, o lado do coração e o lado da razão. Então a nossa proposta é que nós façamos um estudo da Umbanda, buscando, na medida do possível, explicações lógicas, né? Nós temos aqui, conforme eu já comentei no programa anterior, um modelo didático, vamos dizer assim, né? Um modelo onde a gente busca explicações para todos aqueles fenômenos que acontecem dentro do terreiro de Umbanda, né? É uma maneira, então, de você vir assim, passo a passo, tijolinho a tijolinho, construindo o seu muro, fazendo a sua caminhada. É uma estrutura racional, lógica, e que busca facilitar o entendimento. Tá certo? Em algumas ocasiões, nós sabemos disso, não podemos, né, utilizar o nosso lado racional, né?
teremos que simplesmente ficarmos ali com o lado nosso emocional, né, o lado do coração, para alguns fenômenos, algumas explicações dentro do que nós chamamos de Umbanda. Nós temos aqui no Núcleo de Estudos Matadete uma apostila, eu estou com ela aqui, eu acho que não vai ser possível verificar agora aí, mas é Umbanda, os 7 reinos sagrados. Esse material foi desenvolvido aqui no Núcleo e ela introduz alguns conceitos, algumas inovações, tá certo? Dentro da abordagem Umbanda. Então, o que eu pretendo fazer aqui nos nossos programas é ir pouco a pouco passando o conteúdo desse material para vocês, para aqueles que estão aqui acompanhando a programação da TV Saravá Umbanda. Iniciaremos o estudo da Umbanda e eu não sei se é para, como é que eu vou dizer aqui, para desgosto de alguns, né? Porque nós temos visto aí nas listas de e-mail, ou mesmo nas mensagens que nós recebemos lá no site Saravá Umbanda, muitos umbandistas preocupados com a ritualística, né? Eu quero saber a cor da vela que o caboclo X usa, eu queria saber a história do Exu Y, eu gostaria de saber o ponto riscado, quantas estrelas tem, quantas flechas tem, tal. Então, esse tipo de preocupação, não que eu não considere importante, eu acho que é importante para aquela pessoa que está começando, aquele médium iniciante, eu sei que esse tipo de coisa fica perturbando, né, fica incomodando, mas eu acho que nós precisamos deixar essas questões para um estágio mais avançado, né? Antes da gente se preocupar com esses detalhezinhos, nós iremos abordar esse assunto aqui nos próximos programas. Mas antes disso, eu acho que nós temos aqui buscar explicações assim, para formarmos aqui um alicerce, né? Uma base. E em cima dessa base, desse alicerce, é que nós iremos construir o nosso conhecimento sobre a Umbanda, sobre os orixás, sobre os guias, sobre os espíritos, sobre o planeta, sobre o universo. Tá certo? Eu acho que a Umbanda, ela não pode ser entendida, não pode ser estudada somente com aqueles conceitos existentes ali dentro do terreiro, né? Nós observamos, às vezes, alguns irmãos, alguns amigos, que se limitam somente à prática do terreiro. A caridade espiritual, né? A caridade espiritual basta para esses irmãos. Eu não estou criticando. A finalidade principal da Umbanda, não resta dúvida, né? É a caridade, é o nosso amor ao próximo, é servir à humanidade, servir ao nosso semelhante. Mas, como buscadores, né? E como seres dotados aí do livre-arbítrio, da inteligência, da razão, nós necessitamos também buscar essas explicações, né? A nossa religião, a Umbanda, eu considero a Umbanda não somente uma religião, né? Iremos também, mais para frente, conversar sobre essa questão, né? A Umbanda é uma coisa ampla. Então, ela te traz respostas aí para uma quantidade enorme aí de dúvidas, né? E é isso que a gente vai procurar fazer nesse curso aqui, nesse programa, o ABC da Umbanda. Tentar, de uma maneira lógica, estruturada, dentro de um modelo didático, buscar essas explicações. Então, antes da gente começar a falar aqui em cores, em velas, em ervas, né? Em linhas, em imagens, em sincretismos, em orixás, nós vamos começar pelo princípio de tudo, né? Eu acho muito importante isso daí. E qual é o princípio de tudo? Tá? É o universo. Nós vivemos aqui no planeta Terra. O planeta Terra pertence ao Sistema Solar, à galáxia, à Via Láctea, e por aí vai. Existe um universo. Todos nós sabemos disso. Ninguém pode negar isso. Nem o bandista, nem o espírita, nem o candomblessista, nem o católico, seja a religião que for,
nós temos a consciência de que existe esse universo. Então, precisamos, no início do nosso curso, né, buscar explicações. Então, o que eu pretendo nesse programa de hoje é passar para vocês algumas explicações, alguns conceitos, alguns conhecimentos, né, algumas visões históricas sobre o universo. Tá bom, gente? Eu vou, inicialmente, me basear na apostila. Eu acho que até é um assunto meio cansativo, né? Porque eu vou fazer uma leitura aqui de alguns itens, né? Infelizmente, minha memória não é das melhores, né? Então, quando se fala de datas, de nomes, eu, infelizmente, tenho que recorrer aqui aos lembretes, né? E ao texto aqui da nossa apostila, que, se Deus quiser, logo, logo pretendemos aqui transformar num livro, tá certo? Então, nessa fase inicial, eu vou fazer a leitura para vocês de alguns itens aqui que eu considero importantes. Na segunda parte do nosso programa, nós iremos, na sequência do programa, tá certo? Nós iremos aqui projetar um vídeo, tá certo? Um vídeo da National Geographic, o nascimento do universo. Esse vídeo vai passar para vocês como é que a ciência atual, né, a ciência aqui do mundo moderno, entende e compreende e pesquisa, né, o universo. Qual é a visão atual do nosso universo? Então, nosso programa vai ser um pouco longo, tem essa parte inicial que eu vou falar aqui com vocês, e em seguida já vai entrar o vídeo, e esse vídeo tem uma duração de 47 minutos, tá bom? Eu achei o vídeo muito interessante, encontrei esse vídeo na internet, estamos fazendo uma pesquisa, uma procura, né, uma busca de alguns documentos, vídeos, arquivos de áudio e tal, para que a gente possa ir incluindo aqui na nossa programação. Então vamos iniciar aqui o estudo do universo, e dentro do nosso modelo nós vamos voltar ao passado e vamos buscar lá na Grécia. Vamos saber como é que os gregos, né, os pensadores gregos, os filósofos, os cientistas da época entendiam o universo. Eu acho interessante esse estudo, essa fase inicial aqui do pensamento grego, porque algumas visões até hoje em dia, a gente vai verificar isso aqui, são ultrapassadas, né? A gente observa até uma certa, uma ideia infantil em alguns aspectos, né? Mas isso é importante, é muito importante, porque isso mostra a busca do homem, né? A busca da humanidade pelas respostas. E nós ainda não encontramos, né? Eu gostaria de deixar isso bem claro, né? Nós estamos buscando, somos eternos buscadores, não é? Agora, a Umbanda tem que ter também a visão dela do universo, tá bom? Essa visão da Umbanda vai ficar para o programa da semana que vem, porque o programa hoje é um pouco longo, não vou ter tempo suficiente para entrar nesse assunto da visão da Umbanda, o universo umbandista. Mas vamos voltar então aqui ao universo, a visão do universo pelos gregos. Começamos por Homero. Homero escreveu a Odisseia e a Ilíada, dois famosos poemas épicos, nos quais descrevia as guerras da época e os perigos de retornar para casa após tão longas ausências. Na Odisseia, Homero dizia que o firmamento tinha a forma de uma bacia sólida, emborcada, que englobava toda a terra, e com um éter brilhante e flamejante, situado acima do ar, onde estão as nuvens. Para Homero, Tártaros era o lugar de todo o mal, e estava localizado no lado de baixo da terra. Esta localização teve um profundo impacto sobre o conceito grego de firmamento. Hades não era iluminado pelo sol, e por conseguinte, tanto o sol como os outros corpos celestes deveriam se esconder somente até o nível do oceano.
O oceano é o rio que circunda a borda da terra. É do oceano que o sol também se levanta para brilhar durante o dia. Então é interessante essa visão de Homero, né? E as limitações que a visão, que essa visão de Homero traz, né, em relação ao sol. E nós vamos ver isso em todas as explicações, em todas as visões aqui dos filósofos gregos. Continuando então. A noite era paresia uma substância vinda das profundezas da terra, que jorrava para cima como se a noite fosse uma névoa escura que fluía no fim do dia. Além das interpretações do universo feitas pelos gregos cultos, havia também aquelas que pertenciam à cultura popular. Um desses cultos era o de Orfeus, que desenvolveu seus próprios deuses, e uma variante sobre a criação do universo, diferente daquelas de Homero e Hesíodo. Neste caso, os deuses teriam gerado um ovo, onde a metade superior de sua casca quebrada se tornou a abóbada do céu. Lembramos que as tribos e cidades gregas estavam unidas pela linguagem e pela cultura comum. E mesmo assim, ambas tinham variantes regionais. Os cultos existentes nessas cidades e tribos eram muito variados e certamente tinham versões diferentes sobre o universo. Os deuses responsáveis pelos movimentos dos corpos celestes também variavam ligeiramente entre as várias regiões. Continuando então. Tales de Miletos. Vamos ver a visão de Tales. O interesse dos gregos pela especulação científica foi visto pela primeira vez na cidade de Miletos. Entre os filósofos que lá viviam, um se destacou, Tales de Miletos. Tales de Miletos nasceu em 640 a.C. Ele é considerado o pai da astronomia grega. Foi o primeiro filósofo natural grego importante. Filósofo natural naquela época eram os cientistas, né? Nenhum dos trabalhos de Tales sobreviveu, mas a sua reputação entre os gregos, nos séculos que se seguiram, ficou sendo aquela de um homem que sempre assumia uma abordagem racional ou científica em relação aos mistérios do mundo natural. A descrição do universo feita por Tales sugeria que a Terra flutuava sobre a água. Anaximander. Depois de Tales, a escola iônica foi liderada por Anaximander. Ele viveu no período de 610 a 547 a.C., também de Miletos. Entretanto, o ensinamento de Anaximander era mais complexo e sutil do que o de Tales. Curiosamente, a reputação de Tales de Miletos esteve fortemente apoiada pelas realizações de seu aluno, Anaximander. A este é acreditado ter sido o primeiro homem a tentar mapear o mundo e a oferecer uma audaciosa explicação da origem do universo. Segundo Anaximander, o cosmos resultou de uma luta entre os opostos de calor e frio. No vasto começo não limitado do tempo, os dois começaram a se separar, resultando em uma bola de fogo circundada por neblina. A bola quente contraiu e endureceu, formando uma esfera sólida no centro, que é a Terra. Com essa separação, como essa separação não foi perfeita, alguns anéis mais externos de fogo aprisionaram camadas de névoa dentro deles. Esta névoa é a nossa atmosfera. Através de aberturas nela, podemos observar pequenas partes de fogo circundante, na forma do Sol, Lua e estrelas. Anaximander mantinha que a origem de tudo era uma massa primária, indefinida e eterna, a partir da qual os opostos primários de calor e frio, aridez e umidade se separaram.
Anaximander afirmava que a Terra estava necessariamente em repouso por causa da sua homoiotes, palavra grega que significa uniformidade, e, portanto, não precisava repousar sobre coisa alguma. Heráclitos viveu no período entre 540 a 480 a.C. Para ele, a criação ocorria através do equilíbrio de diferentes substâncias, e todas as coisas eram produzidas através de um processo de condensação criado pelo fogo. O fogo era o princípio constitutivo de todas as coisas. Tudo nasce do fogo, e tudo também termina nele. Segundo ele, a parte mais espessa do fogo, ao se contrair, fez nascer a terra. E quando esta se dilatou, em virtude do fogo, nasceu a água. Da evaporação da água teve origem o ar. A noite era formada por emanações escuras, liberadas pela terra, e o dia era criado pelas emanações acendidas pelo sol. Heráclitos acreditava que sol, a lua e as estrelas são fogos aprisionados em bacias que lançam pontas para fora delas, ocasionando os eclipses e as fases da lua. Anaximenes viveu por volta do ano 525 a.C. Ele refinou a ideia de que a Terra era plana e sugeriu que todas as coisas seriam produzidas através de um processo de condensação e rarefação gradual. Para Anaximenes, a Terra se condensa a partir do ar e o fogo é exalado pela Terra. Segundo ele, a Terra e os corpos celestes são planos e flutuam no ar infinito como se fossem folhas de uma árvore. Eu estou fazendo aqui um resumo, tá bom, gente? Para não ficar cansativo. Eu sei que é meio cansativo a gente ficar ouvindo, né? Somente. Se for possível, eu vou acrescentar algumas imagens na edição do vídeo aqui, tá bom, gente? Continuando. Anaxágoras viveu no período entre 500 a 428 a.C. Ele sugeriu que Nous, palavra grega que significa mente, controlava o universo. Anaxágoras acreditava que o Sol era uma bola de fogo, de ferro derretido, maior que o Peloponeso. Segundo ele, a Terra era plana, sólida e estava suspensa no ar. Para ele, a Lua estava mais perto da Terra do que o Sol. Segundo Anaxágoras, existiam corpos invisíveis atrás das estrelas. Anaxágoras também acreditava que os meteoros, que eles viam caírem do céu, eram formados pelos mesmos materiais que encontramos na Terra. Para ele, os corpos celestes originalmente faziam parte da Terra, mas foram lançados no espaço devido à rápida rotação do nosso planeta. À medida que a rotação desses outros corpos diminuía, eles eram puxados de volta para a Terra e caíam sobre ela na forma de meteoros. Pitágoras viveu num período entre 580 a 500 a.C. e é geralmente considerado um dos maiores professores gregos dessa época mais remota. Pitágoras foi um importante contemporâneo de Tales de Miletos. Ele fundou uma escola que misturava filosofia natural e misticismo e que atraiu muitos seguidores. Vários estudiosos preferem dizer que Pitágoras formou um culto e não uma escola. Por que um culto? Os seguidores de Pitágoras viviam em um rígido regime que incluía o vegetarianismo, o voto de silêncio durante os 5 primeiros anos de permanência do grupo e total anonimato em relação a feitos pessoais. A escola de Pitágoras fez vários desenvolvimentos na matemática. Foram eles que, pela primeira vez, reconheceram a existência de números irracionais. Havia também muito misticismo nos seus estudos. Para os pitagóricos, o ponto estava associado ao número 1, uma linha com o número 2, uma superfície com o número 3 e um sólido com o número 4.
sua soma dava 10. Então, considerado sagrado e onipotente. A escola de Pitágoras estava interessada na relação entre a música e a matemática. Seus membros acreditavam que os planetas estavam associados a esferas cristalinas, uma para cada planeta, as quais produziam a música das esferas. Essas esferas estavam centradas na Terra, e ela mesma estava em movimento. Nós não notamos a música das esferas, porque ela sempre esteve à nossa volta, e, portanto, não sabemos como seria não sentir o seu som. Embora somente 8 corpos celestes fossem conhecidos naquela época, Pitágoras acreditava que deveria haver 10. Os 5 planetas conhecidos, o Sol, a Lua, a Terra, e uma chamada contra-terra, que é designada pelo termo grego antikriton. Pitagóricos do século V a.C. Nós estamos fazendo uma verdadeira viagem pela história, pelo menos, registrando aqui o pensamento desses gregos, aqui dos filósofos gregos. Tá bom, gente? Vamos continuar aqui, então. Infelizmente, o nosso tempo aqui é limitado. Não vai ser possível a gente se estender muito aqui, tá? É um resumo bem simples que eu estou fazendo aqui, para que a gente tenha, pelo menos, uma noção, uma posição, para depois podermos, então, no próximo programa, falarmos aqui sobre o universo umbandista. Os pitagóricos do século V a.C. Os seguidores de Pitágoras do século V a.C. foram os primeiros a produzir uma teoria astronômica na qual uma Terra esférica girava em torno de seu próprio eixo, assim como se movia em uma órbita. Esta teoria surgiu em parte da necessidade de localizar o grande fogo que eles acreditavam alimentar o universo. Os pitagóricos acreditavam que nem a Terra nem o Sol, mas sim um fogo central estava no centro do universo. Este fogo é que fornecia energia para que os outros corpos celestes pudessem se movimentar. Em torno deste fogo central, moviam-se os planetas conhecidos: a Terra, a contra-terra, a Lua e o Sol, cada um deles associado à sua própria esfera de cristal. Estas esferas celestiais, surgidas no século V a.C. e conservadas como relíquias por Ptolomeu, introduziram os círculos concêntricos que dominariam a descrição do universo pelos próximos 2000 anos. A Terra estava protegida deste fogo central pela contra-terra. Acredita-se que a contra-terra foi inventada para explicar os eclipses, mas também para fazer com que o número de objetos que circundavam o fogo central fosse 10, o número mágico dos pitagóricos. Os pitagóricos colocaram esse fogo no centro escondido das coisas, com a Terra girando em torno dele, mais próxima do que qualquer um dos outros corpos visíveis no céu. A razão pela qual nunca vemos ou somos torrados por esse fogo é pelo fato de que vivemos sobre somente metade da esfera da Terra. E essa nossa metade está sempre virada na direção contrária ao fogo. Platão viveu entre 427 a 347 a.C. Estabeleceu que o tempo teve um início e que ele surgiu junto com o universo, em um instante da criação. Platão foi o primeiro filósofo que formou uma escola, a primeira universidade. Como ela estava no terreno que tinha uma vez pertencido a um lendário grego chamado Academos, o nome dessa escola passou a ser Academia. Para Platão, os corpos celestiais exibiam formas geométricas perfeitas. Baseado nisso, ele procurou associar os elementos essenciais de sua concepção do universo com os sólidos regulares considerados perfeitos. Existem somente 5 sólidos platônicos:
tetraedro, o hexaedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Para Platão, 4 destes 5 sólidos regulares representavam os 4 elementos: ar, fogo, água e terra. Um deles representava o universo como um todo. Eudoxos viveu entre 408 e 390 a.C. Aos 23 anos, Eudoxos frequentou a Academia de Platão em Atenas com o objetivo de estudar filosofia e retórica. Anos mais tarde, ele foi para o Egito aprender astronomia em Helópolis. No ano 365 a.C., Eudoxos retornou a Atenas com seus alunos e tornou-se colega de Platão. A astronomia grega alcançou um novo patamar científico, muito mais sofisticado a partir dos trabalhos de Eudoxos. As esferas celestiais. Ele foi o primeiro a propor que o movimento dos corpos celestes podia ser descrito por meio de uma série de esferas transparentes nos céus, que transportavam os corpos celestiais a diferentes velocidades, em grupos encadeados, com centros que variavam ligeiramente. Através desse engenhoso conjunto de esferas, que se relacionavam de tal forma que alguns importantes aspectos do movimento planetário eram reproduzidos por este conjunto. O mais importante é que Eudoxos foi o primeiro a propor um modelo desse tipo, com esferas concêntricas, e que foi adotado por muitos filósofos do seu tempo. Demócrito, 460 a 360 a.C. Por volta do ano 500, Leócipos enunciou sua teoria atomística do universo. No final do século V a.C., Demócrito estabeleceu uma interessante teoria. Demócrito estabeleceu que toda a matéria é composta por substâncias infinitamente pequenas, eternas, indivisíveis, indestrutíveis, que se reúnem em diferentes combinações para formar os objetos que percebemos. A palavra grega para indivisível é átomo. Essa teoria fez nascer o conceito de átomo. Demócrito descreve um começo extraordinário para o universo. Ele explica que, originalmente, todos os átomos estavam rodopiando de uma maneira caótica, até que colisões os reuniram de modo que pudessem formar estruturas maiores, incluindo, eventualmente, o mundo e tudo que está nele. A teoria de Demócrito não foi bem aceita e encontrou poucos seguidores ao longo dos séculos seguintes. O universo de Aristóteles. Aristóteles, que foi estudante de Platão, viveu no período entre 384 a 322 a.C. Aproximadamente no ano 335 a.C., Aristóteles fundou a sua própria escola de filosofia natural, o Liceu, em Atenas. Aristóteles acabou sendo o mais famoso e mais influente dos filósofos iniciais gregos. Sua filosofia natural foi incorporada nos escritos de Tomás de Aquino e se tornou o fundamento da doutrina católica e da instrução universitária da época medieval. O trabalho cosmológico de Aristóteles chamava-se Sobre os Céus. Este é o mais influente livro deste tipo em toda a história da humanidade, tendo sido aceito por mais de 18 séculos, desde a sua criação, por volta de 350 a.C., até os trabalhos de Copérnico, no início dos anos 1500. Segundo Aristóteles, a Terra, como todos os corpos, era composta de 4 elementos: terra, água, fogo e ar. Na cosmologia aristotélica, a Terra imperfeita estava situada no centro do universo.
Lembre-se que nesta época o universo era apenas o sistema solar. Aristóteles adotou o sistema de esferas concêntricas proposto por Pitágoras para descrever os planetas, mas deduziu que a Terra devia estar imóvel. A Terra não gira em torno de qualquer outra coisa, nem gira em torno de seu eixo. A Terra é circundada por 10 esferas concêntricas, feitas de uma substância perfeitamente transparente, conhecida como quintessência ou éter. Essas esferas é que seguram os planetas. As estrelas são fixas e não se movem. O reinado dos céus está localizado além da 10ª esfera. Aristóteles acreditava ou afirmava que o universo não surgiu em um ponto, mas sim que ele tinha existido inalterado por toda a eternidade. Isso tinha que ser assim porque ele era perfeito. Desse modo, Aristóteles estabeleceu um cenário de estado estacionário para o universo. Mais ainda, como ele acreditava que a esfera era a mais perfeita de todas as formas geométricas, o universo tinha um centro, que era a Terra, e sua parte material tinha uma borda, que era gradual, começando na esfera lunar e terminando na esfera das estrelas fixas. Depois da esfera das estrelas, o universo continuava para dentro do domínio espiritual, onde as coisas materiais não podiam estar. Aristóteles rejeitava a descrição da matéria por meio de átomos, ou seja, a visão atomística de Demócrito. Bom, eu não vou me estender mais aqui, porque eu sei que fica cansativo, né? Já passamos aqui do tempo disponível para o nosso programa, tá certo? E eu vou fazer o seguinte, como já estamos com 40 minutos aqui de programa, nessa pequena introdução que eu pretendia fazer para vocês, né? Nós vamos passar então para o filme, tá certo? Espero que vocês ainda tenham paciência de assistirem ao filme, tá? É um filme científico, eu achei muito interessante, muito bom, eu acho que vale a pena a gente assistir esse filme. Se acharem necessário, mandem um e-mail que nós colocaremos o filme num outro horário. Poderemos criar um horário para a exibição somente do filme, tá certo? Porque eu sei que vocês estão acompanhando aqui já há quase 40 minutos, né? E eu sei que a internet é bem diferente do programa de TV comercial, né, pública. Então, se vocês acharem necessário, enviem e-mail, que na semana que vem colocaremos esse vídeo em um horário separado para que vocês possam assistir somente ao vídeo. Tá bom, gente? Eu agradeço então a audiência de vocês e me coloco aqui à inteira disposição, tá? Vamos então ao filme O Nascimento do Universo.